Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Então, a gente vai começar fazendo uma pequena revisão sobre autovalores e autovetores. Tá, o que a gente estava discutindo por exemplo, se você tivesse em R2, né? Então, dado um vetor V, o que a matriz vai fazer vai pegar esse vetor V e vai te devolver um outro vetor, que vai ser a imagem de V pela ação de uma matriz. Então, a gente tem A é uma matriz aqui no caso de R2 para R2. A maioria dos meus exemplos vai ser de R2 para R2, depois a gente analisa. E ela pega um certo vetor V e manda para AV. O que a gente estava discutindo é que a ação da matriz num vetor, um certo vetor V, é bem simples. Ela pode ou esticar o vetor, ou contrair. Significa mudar a norma do vetor, né? Ou rotacionar o vetor. Tá bom? Então a gente focou nessa parte agora, quando você está pensando em autovalor, autovetor, é se você consegue tirar a rotação da brincadeira. Então, na verdade, você quer que a matriz, então a ideia é que A não rotaciona V, portanto, AV tem que ser paralelo a V. Então, essa foi toda a brincadeira. Se isso acontecer, esse lambda é chamado de alto valor. E esse V é chamado de autovetor. O autovetor, quem é que está relacionado com quem? Tipo, o autovetor, ele está sempre relacionado a um autovalor ou é o autovetor que está sempre relacionado a esse autovalor? Porque assim, sim, o jeito que a gente olha, por exemplo, eu acho que a sua pergunta é, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É, acho Então, que a gente vem primeiro o fala, autovetor e depois a gente encontra um autovalor que faz a operação em cima dele. o pessoal gosta de pensar o contrário. Primeiro vem o fundamental autovetor. Perdão, é o autovalor. Do autovalor você vai Tá, descobrir o autovetor, beleza? beleza, Então, tá. o mais fundamental é o autovalor. Então, ó, vamos só para recapitular, então, de novo, né? Eu quero resolver, então eu quero achar autovalor autovetor, eu quero resolver a seguinte equação. AV igual a lambda V. Tá, aqui que eu faço então, vou escrever assim, AV igual menos lambda V igual a zero. E aí eu vou pôr a identidade aqui no meio. A ideia de pôr a identidade aqui no meio é que aí eu posso, se eu colocar isso, eu vou poder pôr É porque a operação o é por V. matrizes, né? Então, meio que ter Exato. um vetor e um escalar ali não faz muito sentido não, tá operando. Aí, exato. Aí se eu colocar a identidade aqui, que eu não estou mudando nada, agora eu posso pôr o V em evidência. Aí vai ficar A menos lambda identidade, V igual a zero. Outra coisa, quando a gente escreve autovetor, a gente só pensa em autovetor não nulo, né? A gente já descobriu que se você colocar V, sempre dá zero, né? A de zero é sempre zero. Então, o autovetor tem que ser não nulo. Aí eu quero... Então, vamos só ver o que a gente está fazendo. Eu quero que essa equação, então essa aqui é a minha equação, tem que ter solução V diferente de zero. A gente descobriu que isso só acontece se o determinante
de A menos lambda identidade dá zero. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não, não. Por isso eu quis ser determinante. Peraí. Determinante Porque da. se o Se determinante determinante da fosse... zero não é inversível. Ah, é. Não, se Tá, o tá, tá. é o contrário, é exato. Se o determinante fosse diferente de zero, porque a gente fez uma colinha, vamos colocar nossa colinha aqui, ó. A gente sabe o seguinte, ó, você quer resolver bx igual a zero. Então, existe uma única solução se x igual a zero, se e somente se o determinante de b for diferente de zero. Então, essa aqui é a nossa colinha. No caso aqui, a zero. E esse teorema fala que a única solução vai ser x igual a zero se e somente o determinante de b for diferente de zero. Então, se o determinante dessa matriz aqui, que eu vou chamar de b, for diferente de zero, o que acontece? A única solução para essa equação é v igual a zero, concorda? É exatamente o que eu não quero. Então não vai ter outro jeito. Eu Perfeito. vou ter que falar que o determinante de b é igual a zero. É a mesma coisa que falar que o determinante de a menos lambda i é igual a zero. Beleza? Aí, uma coisa que é interessante, a gente calcular o determinante de a menos lambda identidade, a gente notou que isso é um polinômio em lambda. Vocês querem fazer a conta de novo ou vocês lembram? Eu posso escrever. Precisa não, professor. Tá, vamos lá então. Esse polinômio, eu chamei polinômio característico de lambda, que é o determinante de a menos lambda identidade. Então, isso aqui seria o determinante da seguinte matriz aqui, A, B, C, D, menos, vamos ver se vocês concordam, lambda 0, 0 lambda. Concorda? E a gente demonstrou que isso aqui é igual lambda ao quadrado menos o traço de A vezes lambda mais o determinante de A. Vocês lembram disso aqui? Sim. Sim, sim, Então, sim. o fundamental, perfeito, o fundamental é que como função, você pode olhar ele agora como função de lambda, você tem um polinômio, tá bom? E aí o que a gente discutiu vamos fazer uma colinha aqui, a gente falou na aula passada, que é o seguinte, ó, todo polinômio, teorema fundamental da álgebra, todo polinômio tem raiz em C. Então, poderia acontecer o seguinte, se eu falar que meu alto-valor é real, vai acontecer de matriz, que eu vou pegar o polinômio característico. Tá, quem que é o alto-valor? É a raiz do polinômio característico, né? Porque eu tô querendo de a lambda igual a zero. Eu defini o característico assim. Então, o alto-valor é a raiz desse polinômio. E se eu insistir em raiz real, então não necessariamente eu tenho raiz. Todo mundo concorda comigo ou não? Sim, concordo. Então a gente discutiu que o bom era pensar em alto valor complexo. Permitir que o alto valor seja complexo. Então a gente vai permitir alto valor complexo. Apesar da matriz, ela poderia ter entrada real. Isso não tem problema. Então, mas o alto valor tem que ser complexo. Se o alto valor for complexo, então toda matriz tem alto valor. Porque aí eu pego um polinômio para resolver, vou ter que igualar ele a zero, e o teorema fundamental da álgebra fala que todo polinômio tem raiz em C. Ô, professor, tem alguma forma de eu visualizar um espaço vetorial sobre os complexos? Tem. Na verdade, você pode olhar os complexos como espaço vetorial sobre R,
Mas você pode olhar os complexos como espaço vetorial sobre os complexos, né? Eu não sei se o Wagner chegou a discutir isso. Mas, Acho que não. porque assim, por enquanto agora, assim, a gente não vai fazer isso. A nossa matriz vai ter entrada real, então vai ser o espaço vetorial sobre R, mas a gente vai permitir o autovalor ser complexo, beleza? Tá, beleza, tá ok. É Tá. porque até não faz sentido, né? Tipo, quando eu vou rotacionar e eu pego um valor real, não tem como ele multiplicar o vetor e mandar esse vetor lá para um outro quadrante, por exemplo, pensando no R2. Aí o complexo faz mais sentido. Uhum. Então vamos dar um exemplo. Seria essa matriz aqui, A igual a 3, 1, 1, 3, tá bom? Vamos determinar os autovalores. E vetores, né? Vamos determinar os dois. Então, a gente quebrou isso aqui em passos. O primeiro passo seria o quê? Polinômio Escrever o polinômio característico. característico. Beleza. Então, aí seria P, a gente escreve assim, né? Isso aqui vai ser lambda ao quadrado menos o traço de A. Vamos, em vez de usar a fórmula, vamos escrever mesmo o polinômio característico, pode ser? Calcular ele assim, ó. Que aí, na minha cabeça, dá um treininho a mais. Mas, de repente, eu estou interpretando errado. Vamos ver. Concorda que é isso aqui? Concordo. Isso aqui agora vai ser 3 menos lambda ao quadrado, concorda? Menos 1. Isso aqui, portanto, é lambda ao quadrado, menos 6 lambda. Aí vai ficar mais 9, né? Mais 9 menos 1, que vai ficar o quê? Lambda ao quadrado, menos 6 lambda, mais 8. E aí, se tudo que a gente fez está certo, esse cara aqui, ele tem que ser o traço de A, igual a 6. E esse cara aqui tem que ser o determinante de A, igual a 8. Porque a gente deduziu uma fórmula que era assim que funcionava, né? Certo ou não? Isso. E né? Porque o determinante bem. de A vai ser... o determinante de A é 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Beleza. Então, agora, se eu tentar resolver isso aqui igual a zero, eu estou pedindo lambda 1 mais lambda 2 igual a 6, lambda 1 vezes lambda 2 igual a 8. Quais são os números? Que somados... 4 e 2. 2 e 4. 4 e 2. Perfeito. Lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a 4. Todo mundo concorda com isso aqui? Sim. Em geral não sai fácil assim, né? Porque esse exemplo aqui eu cozinhei. Em geral você vai ter que fazer Bhaskara e tal, não é? Você tá vendo também que em geral é difícil calcular alto valor, né? Porque alto valor é raiz de polinômio. E quando o polinômio tem um grau muito alto, não tem fórmula para achar a raiz, né? Então, assim, mexer com alto valor de problema de dimensão muito grande, se a matriz tem dimensão muito grande, né? Para um n muito grande, o polinômio vai ter grau n e é difícil achar alto valor. Mas por enquanto a gente achou. Então agora o que a gente vai fazer? Oi. Polinômio muito grande só iria sair numericamente, né? Ou algum milagre, né? Tá certo. Tipo assim, se o problema permitiu você ter uma sacada, que é tudo simétrico, mas em geral numérico. Certo. Tá. A lambda 2, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar que o meu V1, ele é da forma AB, pode ser? Aí eu vou pegar A menos 2 vezes identidade, atuando em AB. Isso aqui tem que dar 0, 0. Agora, isso aqui está implicando que 3, 1, 1, 3, menos 2, concorda que é o alto valor que eu achei? AB. Isso aqui tem que ser 0, 0. Mas isso aqui
isso aqui tá me dando que A mais B tem que ser igual a zero. Todo mundo concorda que é isso aqui? Se eu fizer essa conta, é isso que vai me dar? Sim ou não? Sim, concordo. Vai ficar 1 vezes A mais 1 vezes B, papapá, dá 0. Beleza. Uhum. Portanto, o V, ele vai ser igual a menos A, porque o B é menos A, né? Portanto, aqui o V, ele vai ser A que multiplica 1 menos 1. Isso aqui para qualquer A real. Então, na verdade, aqui já está um negócio interessante. Você não acha um autovetor. Lembra que a gente falou? Você acha uma autodireção. Porque qualquer múltiplo do autovetor também é autovetor. É o que está acontecendo aqui. O A está livre, tá vendo? Como você quer escolher o A? Tem duas boas escolhas para o A. Um é escolher A igual a 1, e aí você mata o A, o seu V fica 1 menos 1, né? E a outra é escolher o A igual a 1 e 2. Aí você fala, meu, eu nunca escolheria essa porcaria, por que eu vou escolher um A, 1 sobre o número irracional, né? Vocês têm alguma ideia porque essa aqui seria uma boa escolha? É o seno de 45 graus. Não, porque o que acontece? Vamos escolher o V como sendo 1 sobre raiz de 2, 1. Vamos calcular quem que é a norma quadrada de V. Isso aqui é V, né? Que seria 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1, que multiplica 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1, que é igual a 1. Então, se você escolher o A como sendo 1 sobre raiz de 2, o vetor V fica com norma 1. Então, ele fica unitário, chama. Beleza? Todo mundo entendeu essa conta ou não? A conta sim, o significado não. Pode repetir, por Não, favor? não, o vetor tem norma 1. As coisas têm norma 1 é muito bom. Ah, eu concordo 100% contigo. É, porque, por exemplo, se Agora, você está fazendo coisa numérica, você não quer que, por exemplo, você pega um vetor com norma menos 520 mil, sei lá. Ou então você pega o vetor com norma menos 1 mol, entendeu? 1 dividido por 1 mol. Vai dar pau numérico, né? Só que a matemática tá aceitando ainda, tá valendo. Só que, pô, o computador vai falar, amigo, isso aí é zero, aí vai dar pau pra tudo quanto é lado. Por isso que é melhor ter autovetor com norma 1. Então, quem mexe com coisa numérica sempre vai preferir normalizar, tá? Beleza, a gente achou para um, falta achar para outro ainda, né? Porque são dois autovalores. Então, falta achar para lambda 2 igual a 4. O que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, não tem segredo. Vai falar que o nosso V2 era da forma AB. E aqui eu vou escrever 3, 1, 1, 3. Aí que eu vou pôr menos 4, que multiplica AB. Isso aqui tem que ser 0, 0. Isso aqui vai me dar aqui menos 1, 1, 1 menos 1. AB tem que ser igual a 0, 0. O que vai implica que... ficar A. Perdão? Ah, o vetor vai ficar A. Ou Ah, melhor, perfeito. Perfeito. Portanto, o vetor V, ele é da forma... Concorda? Ele seria AA, aí eu fatoro A. ok. E aqui é a mesma coisa. Como você quer escolher? Mesmo você pode escolher A igual a 1, se você quiser. Tá bom? Bora para 1 sobre raiz de 2 de novo. Para ver se Pode escolher 1 sobre raiz de 2 aí. Porque pra gente aqui, se na prova aqui, pede determinar outro valor e autovetor, você pode escolher A igual a 1. Você pode tomar A igual a 1. Aí o V2, né? Seria 1, 1. Beleza, aí acabou o exercício. Então a gente achou. Então logo, o que a gente determinou? Que se A atuar em 1, 1, ela vai devolver 4, 1, 1. E
se A atuar em 1 menos 1, ela vai devolver 2, 1, menos 1. Então a gente chamou esse cara aqui de V1 e esse cara aqui de V2. Beleza? Agora eu entendi porque faz mais sentido eu ir atrás do alto valor Tem primeiro. um teorema aqui que ele é bom. Teorema. Dado A. Esse teorema ele vai valer em qualquer dimensão. Eu vou fazer para 2, 2, tá? Tal que AV é igual a lambda V e AW é igual a beta W. Vocês estão entendendo, né? Então eu estou falando que tem alto valor e alto vetor. Se lambda é diferente de beta, então esse conjunto VW é linearmente independente. Tá, o pessoal, eles gostam de formular, em geral você vai ver formulado assim, ó. Autovalores, esse teorema é escrito da seguinte forma, autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Tá claro o que eu tô falando ou não? Bom, primeiro vamos concordar que eu escrevi 2 vezes a mesma coisa, né? Só que isso aqui que eu escrevi em vermelho vale para qualquer dimensão, tá? Vale para qualquer operador linear, na verdade. Tá bom? E não tem recíproca. Você poderia ter alto valor, enfim. O que está escrito aqui está certo, mas não tem recíproca. Tá claro o que eu estou falando aqui ou não? Tá claro. Ô, professor, Vamos- antes de eu continuar, Pode. tira uma dúvida rapidinho, que é sobre, dado um operador linear qualquer, eu sempre consigo encontrar um alto valor? Sim. Em C, né? Em C, tá. Em C. Vem parte do teorema lá, né? Do teorema fundamental da álgebra. Tá. Concordo 100%. Tá. Primeiro vamos ver que... vamos discutir se a gente quer provar isso ou não, mas está falando o seguinte, se AV é igual a lambda V, AW igual a lambda W, se lambda for diferente de W, então esse conjunto aqui tem que ser LI. Vamos primeiro ver que isso aqui é verdade nesse caso aqui. Pode ser ou não. Então a gente está falando o seguinte, que esse conjunto aqui, 1 e 1 menos 1, é linearmente independente. Isso é verdade ou não? Né? Porque se eu tomar o determinante dessa matriz aqui, o determinante desse negócio é 2, né? Menos 2. Então esse é LI, é verdade. Alguém tem dúvida no que eu fiz aqui ou não? Não, Tudo tranquilo, professor. Tá. Aí a gente vê se prova, se não prova, se tá claro, quer mais um exemplo, mas assim, se é associado a alto valor distinto, é sempre ali, tá? Tá bom. Isso aqui foi tranquilo, pessoal. Sim, sim. Tá bom. Foi sim, professor. Professor, enquanto eu acompanhava aqui um material texto, eu me deparei com um teorema legal, que eu não sei se o senhor vai falar sobre ele, que é sobre... Você tem um operador linear, beleza, e aí você tem 2 bases. E aí você tem que... Existe uma outra matriz, M, tal que esse operador linear... Enfim, eu não estou sabendo explicar direito, mas basicamente fica alguma coisa... Olha, dá uma olhada aí no chat. Eu não entendi muito bem ele. Eu não sei se você vai falar sobre ele ou se já falou, e eu não prestei muito bem atenção. M...
vezes... Olha, eu acho que você está falando que eu escrevi aqui, ó. Deixa eu ver. M menos 1. Não, ouve. Tem uma coisa assim, essa aula chamava autovalores de similaridade, tá vendo? Certo? Tá. O que você está falando é transformação de similaridade, ou seja, você está falando exatamente o nosso próximo ponto da aula, né? Ah, então perfeito. Então pode continuar de boa, suavidade. Ah, não, a gente está sincronizado aí, é só isso que isso quer dizer, né? Eu vou passar para o próximo tópico, então. Se vocês não tiverem mais dúvida. Se tiver dúvida, a gente continua dando mais exemplo. Agora, vocês querem mais exemplo ou chega? O procedimento é sempre esse. A gente vai calcular, dado uma matriz, você vai calcular o polinômio característico dela, vai calcular as raízes, e aí vai jogar aqui e calcular os autovetores. Beleza? Procedimento sempre igual. E aí, agora Lembrei. Eu acho que não sei se tem a ver, porque eu não sei nada de similaridade do que você vai falar, mas eu lembrei do enunciado. Matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico. A gente vai falar coisa desse tipo aí. Uhum. Ah, então perfeito, continua. Beleza. Tá bom. Vamos primeiro falar o seguinte, ó. O Wagner falou que discutiu isso com vocês, é chamado matriz do operador linear. Tá bom? Vocês viram isso com ele, né? Então você podia ter uma transformação linear qualquer. Então, qual que é a ideia? Você poderia ter... Como eu estou fazendo em R2, eu vou fazer tudo em R2, tá bom? Mas isso aqui é geral. Então, você tem uma transformação de R2 para R2 linear. O que você vai fazer? Dado uma base... Uma base C, por exemplo, C poderia ser a base canônica E1, E2. Todo mundo sabe o que é E1, E2, né? São os vetores padrões aí. 1, 0, 0, 1. Isso aqui é chamado base canônica. Você pode escrever, podemos expressar o que a gente denota assim, ó, a matriz de transformação T na base C. Lembra disso aqui ou não? Sim. Se não lembrar, eu dou uns exemplos, mas o que está acontecendo? Porque o passo fundamental é que a transformação linear, ela não depende da escolha da base. A matriz da transformação depende de como você escreveu a base, mas a transformação é a mesma. Vou dar alguns exemplos, tá bom? O negócio é o seguinte, ó, então, dado outra base, então agora eu vou chamar de gama, que vai ser composto por V1, V2, outra base de R2, você pode expressar a transformação na base gama. A matriz vai ser outra, a matriz não vai ter a mesma cara, mas é a mesma transformação linear. Vocês lembram dessa conversa aqui ou não? Sim, lembro sim. Tá. Eu vou dar um exemplo, pode ser? É basicamente fixar uma ordem na base, só para, né, definir quais são as colunas bonitinhas e aplicar a transformação linear sobre os elementos da base e usar a propriedade do operador linear, de transformação linear. Vamos fazer isso juntos. Tá, essa aqui é minha transformação linear. Então ela está mandando par xy para 3x mais y, x mais 3y. Tá bom? Então agora eu tomo a base canônica. Que ela vai ser C, como sendo 1, 0, 0, 1. O que eu vou fazer agora é fazer T de 1, 0. Isso aqui vai ser... Quem vai ser isso aqui? T de 1, 0 vai ser 3, 1. Que eu posso escrever 3 como sendo 1, 0, mais 1, 0, 1.
posso escrever T de 0, 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu pego, como essa conta eu estou fazendo? Eu tenho os vetores da base, eu vou agir a transformação na base que você me deu. Tá bom. Se eu pegar 1, 0, vai devolver o que aqui? 1, 3. Todo mundo concorda comigo? Que pode ser escrito como sendo 1, 0, mais 3, 0, 1. Tá bom. Agora, qual que é a ideia aqui? É que eu posso escrever isso como uma matriz agora. Porque o que está acontecendo? Eu peguei um elemento da base e estou reexprimindo ele como elemento da base, tá vendo? Sim ou não? Sim, sim. Então, isso aqui eu vou escrever a matriz da transformação T, ela vai ser 1, 3, 1, 1, 3. Tá bom. Vamos dar um outro exemplo. Exemplo 2. Eu tenho a transformação de R2 para R2, e ela está mandando para XY, e esse aqui está mandando para X mais 2Y, 3x mais 4y. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a base canônica de novo. Pode ser ou não? Vou fazer a mesma conta. T em 1, 0. Isso aqui vai me dar quem? Vai me dar 2, 3. Eu vou escrever como sendo 2, que multiplica 1, 0, mais 3, que multiplica 0, 1. Tá claro isso para todo mundo, né? Pessoal, se não tiver Daria claro... um 3, não? 1, 3, perfeito. Então você já tá melhor que eu. Perfeito. E aqui daria 2, 4, concorda? Sim. Tá bom. E eu vou falar que a matriz da transformação T na base C é a matriz que faz essa conta dar certo. Porque você está pensando que você atua uma matriz. Qual que é a ideia toda? Se atua essa matriz em 1, 0, ela vai ter que combinar você dessa maneira. Depois, se atua a matriz aqui, ela vai ter que devolver dessa maneira. Qual que é essa matriz? Qual a matriz que faz essa conta dar certo? Vai ser essa matriz aqui, ó. 1, 1, 3, 2, 4. Beleza? Beleza. Pessoal, eu falo beleza, mas tá errado. Não é 1, 3, 2, 4. Tem que ser... Era para ser um 3 de baixo. É. Isso. Eu ia perguntar para se eu aplicar transposta. Não. Agora tá certo. Tá bom. Agora, vamos voltar para essa transformação aqui, pode ser? Eu vou dar um exemplo de novo com essa transformação. Tá. Voltando ao exemplo, vamos chamar isso aqui de exemplo estrela. Então, agora, voltando ao exemplo estrela. Tá. Eu tenho essa transformação de R2 para R2, e ela está mandando XY em quem? Em 3x mais y e x mais 3y, certo? E quem era a matriz da transformação T na base C? Era 3, 1, 1, 3. Pessoal, essa matriz a gente estudou hoje já, né? Todo mundo concorda comigo ou não? Ela ali. A matriz T é o primeiro exemplo que a gente viu. Beleza? Tá bom. Então, aquela transformação, ela é abstrata.
ela tá uma transformação de R2 em R2. Mas na base canônica, ela vira essa matriz A que a gente estudou. Beleza. Tá. Os autovalores, eles são distintos, ela tem 2, e os autovetores correspondentes são linearmente independentes, concorda? Portanto, o V1 e o V2 formam uma base de R2. Vocês concordam comigo ou não? Portanto, eu posso... Então, mas o gama aqui, que é 1, 0, 0, menos 1, são os autovetores dessa matriz aqui, formam uma base de R2. Vamos escrever agora T na base gama. Então, eu quero escrever T na base gama. Todo mundo... Vamos fazer isso juntos ou não? Bora, bora. Tá, então eu vou ter que pegar T e atuar em 1. Quando eu fizer isso, vai me devolver o quê? Vamos fazer a conta aqui. Vai ficar 3 mais 1. Vai devolver o quê? 4. E aí vai ficar o quê aqui? 1 mais 3. Vai devolver o quê? 4 também. Isso aqui eu vou poder escrever 4 que multiplica 1, 1. Mais 0 que multiplica 1 menos 1. Concorda comigo ou não? Uhum. E aí, T 1 menos 1. Isso aqui vai me devolver o quê? 2. 2 menos 2? É. Então, isso aqui vai poder ser escrito como 0 que multiplica 1, 1. Mais 2 que multiplica quem? 1 menos 1. Beleza. Quem que é a matriz da transformação na base gama? É 4, 0 na primeira coluna e 0, 2 na segunda coluna. Pô, então, o que você aprendeu aqui? Isso aqui é toda a sacada de álgebra linear. Isso aqui resume toda a álgebra linear para tudo. Ó. Você tem uma transformação linear. Ela é abstrata, então ela está mandando par de ponto em par de ponto. Você fixa a base, ela vira uma matriz. Concorda? Só que se você for inteligente da maneira que você fixou a base, essa matriz vira diagonal. Faz sentido o que eu tô falando? Por que uma matriz diagonal é melhor do que uma matriz cheia? Isso é óbvio para todo mundo ou não? Não é pra mim. Porque você já tem os autovalores. É para você sim. Com certeza é para você. Porque você Ó, faz menos que é mais operações, né? fácil? Quando você vai. É claro, o que é mais fácil resolver? É mais fácil Não, resolver isso aqui? tá. Eu entendi errado a pergunta. Não. Ou é mais fácil resolver isso aqui? A segunda, claro. É claro, porque isso aqui você já sabe que 4x é igual a 1, portanto x é igual a 1/4, concorda? Não, isso. Esse aqui, y é igual a quanto? 3 meios. Ó, nem precisa pensar. Aqui agora você vai ter que escalonar, cara, vai dar um trampo do caramba resolver isso aqui. Agora imagina se esse negócio fosse 10 mil por 10 mil. Concorda? Pois é. Então assim, por isso que, qual que é a ideia toda? Se você for esperto da maneira que você escolhe a base, você pode meter um monte de zero na sua matriz. Encher a matriz de zero é a coisa que todo mundo quer, porque fica muito fácil fazer a conta. Beleza? Suave. Isso aqui vocês já tinham visto, né? Então, quer dizer, se tem um operador linear, você fixa uma base, você pode escrever a matriz da transformação linear. Tá, beleza. Tá, vocês estão entendendo como coloco os números aqui, né? Porque esse número aqui, ele veio aqui, né? E esse número aqui também do 0,1, ele veio aqui, né? E esse cara aqui veio aqui, e esse aqui veio aqui. Concorda comigo ou não? Vamos ver de novo, ó. Certo? O cara que... O que tá na mesma base, ele vem para o mesmo lugar. Pensa aí, quando você fizer a conta, tem que ser assim que dá. Tá bom.
vamos fazer um recap também. Agora eu só vou falar e não vou escrever muito, tá? Então isso aqui é recapitular o que vocês viram, eu imagino. Se vocês não viram, se eu não me engano, o Wagner deu isso para vocês, mas eu vou passar alguns exercícios para recapitular do nosso livro-texto, tá bom? Que a ideia é o seguinte, ó. Você pega o nosso espaço vetorial, como eu estou sempre fazendo, ele vai ser R2, tá bom? Então, dado x em R2, a mesma coisa, o x ele poderia ser, por exemplo, 1, 3, tá bom? Eu vou fixar duas bases aqui, eu vou fixar a base canônica, que vai ser 1, 0, 0, 1, e eu vou fixar uma outra base aqui, que vai ser 1, 3, 1 menos 1. Alguém tem dúvida que isso aqui é base? As duas são base, não são? Tudo certo. Tá, beleza. Vamos escrever x, vamos escrever nosso vetor x, o vetor x escrito na base canônica. O que eu vou ter que fazer? Eu vou 1 escrever... vezes é 1, mais 3 vezes é 2. Bom, assim, vamos lá, o x ele vai ser escrito como sendo 1 vezes é 1, mais 3 vezes 0, 1. Então, aparece com esses números aqui, né? Esses números aqui, você lembra como eles são chamados? São chamados as coordenadas de x na base C. E aí eu denoto assim, as coordenadas de x na base C é 1, 3. Você fala, meu, mas é o mesmo x? Não, sim, nesse caso aqui é o mesmo. Por quê? Porque, bom, a base canônica. Por que você acha que ela chama canônica? Porque você escreve o vetor, a coordenada do vetor na base canônica é a mesma coisa, nada mudou. Certo ou não? Agora, a gente poderia escrever o x, vamos colocar esse negócio aqui. Tá. Agora eu quero escrever o x, vamos fazer na base gama. Eu vou ter que pegar esse x e fazer o quê? Escrever ele como sendo alguma coisa, vamos deixar assim, alguma coisa vezes 1, 3, mais alguma coisa vezes o 1 menos 1. Quem que são essas alguma coisas para o vetor ficar 1, 3? Isso aqui teria que ser 1 e 0. 0. Perfeito. Isso aqui implica, então, que as coordenadas de x na base gama, quem seriam? 1 e 0. 0. Vocês concordam que o vetor é o mesmo? O vetor é o mesmo. O que está mudando é a representação do vetor. Por quê? Porque eu mudo de base, eu mudo o jeito que eu escrevo o vetor. Beleza. Tá. Aí, tem um teorema em álgebra linear, que ele fala o seguinte, se você tem um espaço vetorial V e duas bases, que eu vou chamar de gama e vou chamar de beta, beleza? Bases. E base para mim é sempre base ordenada, tá vendo? Base de V. Então, eu vou poder pegar um vetor x qualquer de V e escrever... Eu vou poder escrever a coordenada de x na base beta e eu também posso escrever as coordenadas de x na base gama. Foi exatamente o que a gente fez, não foi? E aqui vai existir uma matriz, e esse que é o teorema a existência dessa matriz, e eu vou denotá-la dessa maneira, assim, ó, P gama beta, que é onde essa equação aqui vale. Ou seja, para quaisquer duas bases, e em geral você pode achar essa matriz P, chama matriz mudança de base, onde ela está pegando coordenada de um vetor e levando em coordenada de outro, do mesmo vetor em outra base. Tá claro que eu estou falando aqui para todo mundo ou não muito claro? Então, o teorema fala, você puder escrever, então o teorema fala que sempre
existe P, gama, beta, tal que vale a igualdade. E outra, ela fala que P é inversível, tá bom? Existe a inversa de P. Beleza, pessoal? Isso aqui vocês já tinham visto já ou não? Eu acho que já Eu acho sim. que. É, Não sei, eu não lembro disso, não. não, é que Mas assim, ele falou. eu vou colocar um exercício na lista para você achar essa matriz P. É bem fácil achar ela, não é complicado não. Mas agora, vamos assumir que essa equação é verdade, tá bom? Então o que eu tô falando para você é que, tá vendo, ó? Te dei esse vetor aqui, te dei esse vetor. Tem uma matriz que manda esse vetor para cá. É só isso que a gente tá falando, que a transformação de coordenada é uma matriz. Tá. Acho que já falou agora... sim, que tem a composição das transformações, a matriz da composição dessas duas transformações lineares é o produto das matrizes de cada uma delas referente às suas bases. Sim, sim. Mas eu vou colocar um exercício aí. Eu vou pegar um exercício do próprio livro, tá bom? Aí, vamos agora, então, o que está acontecendo? Vetores, a gente escreve assim, vetores transformam as coordenadas por multiplicação de matriz, né? Concorda que o que eu escrevi aqui é o que está escrito aqui? Então, se eu tenho coordenada em gama, eu quero saber a coordenada em beta, eu multiplico por uma matriz. Tá bom. Agora, e operador linear e matrizes? Como será que as matrizes se transformam? Tá claro o que eu estou falando ou não? Porque que nem aqui, ó. Vamos lá de novo. Eu escrevi aqui a matriz da transformação na base C. Aqui, eu escrevi a matriz da transformação na base gama. Como que eu levo essa matriz de transformação na base gama na matriz de transformação da base C? Eu não sei fazer isso. Eu sei que vetor transforma por ação de matriz, beleza? A partir dessa informação, eu vou tentar entender como as matrizes das transformações lineares estão se transformando. Alice, eu posso dar um exemplo? Qual exemplo você quer? Eu posso colocar na lista? Pode ser? Eu coloco na lista um exemplo rápido. Uhum. Porque, assim, é fácil, mas dá bastante conta. Tá? E quando você chegar, assim, na lista, você vai ver. E, assim, o que eu quero só fazer é pegar a fórmula geral aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou ter uma equação. Quando eu escrevo uma equação linear, você tá vendo que eu tô numa certa base, né? Então, imagina assim, ó, que eu tenho A. Vamos ver se vocês concordam com o que eu estou escrevendo, né? Se eu quer escrever uma equação linear, em geral, a gente está sempre na base canônica, a gente nunca expressou a base que a gente queria, né? Porque essa base beta aqui, em geral, é canônica e a gente não escreve. Escreveria só AX igual a B. Só que aqui agora, como eu estou falando que eu posso escolher uma base, então eu vou expressar a base que eu escrevi, tá? E agora eu vou lembrar também que se eu quisesse passar para a base gama, o que eu teria que fazer? É pegar o P, beta, gama, e multiplicar pelo x, beta. Foi isso que eu falei, né? Então, o primeiro passo, eu vou pegar essa equação aqui. Então, tá aqui. E vou multiplicar dos dois lados por P beta gama. Vamos lá. P beta gama, P beta gama. Opa.
Esse pedaço foi. Eu posso fazer isso, não posso? Aqui é bom para mim porque se eu fizer isso aqui, aqui apareceu quem? Aqui já apareceu B em qual base? Na base gama. Só que aqui tá ruim porque eu não tenho o X na base gama. Então eu vou fazer um truque. Eu vou multiplicar por P beta gama. Todo mundo entende porque eu quero fazer isso, né? E aqui eu vou ter que pegar isso aqui e aplicar -1 nela. Pode ser ou não? Aí aqui eu não fiz nada. Por quê? Porque esse produto do meio aqui é identidade, não muda nada. Certo? Só que aí agora eu fiz uma coisa legal. Porque esse cara aqui, quem ele é? Quem é esse cara aqui? X na base alfa, gama, gama, gama. Não sei o nome desse negócio, mas é... Perfeito, exato. Isso aqui é X na base o quê? Gama. Esse cara aqui ficou sendo quem? O B na base gama. E esse monstro aqui? Esse monstro aqui, quem ele tem que ser? Pô, por consistência, ele teria E que na ser base... aqui, o A na base gama, né? Então aí eu transformei a equação linear inteira na base gama. Tá, o que eu descobri então? Eu descobri que se x gama é igual a p beta gama x beta, então o A na base gama, quer dizer, a matriz de transformação na nova base vai ser P, vamos copiar, vai ser P beta gama, A beta, e aqui vai aparecer o quê? P beta gama a -1. Ou seja, as matrizes, é isso que a gente aprendeu, beleza ou não? Eu vou colocar uma definição aqui. Chamamos definição. Dado P em RNN inversível, dizemos que A e B em RNN são similares se A pode ser escrito como sendo P, B, P-1. O que isso implica de um nível abstrato do que você está aprendendo hoje? Se você tem duas matrizes que estão ligadas para uma operação, a gente chama isso aqui de sanduíche, tá vendo? Porque o B está sanduichado em P, P-1. Isso aqui estaria falando o que para você? Que elas estão representando o mesmo operador linear, só está mudando a base que você está escrevendo aí. Tá. Então, a gente também fala que as transformações, as matrizes são similares, ou muita gente também fala que essas matrizes são semelhantes, tá bom? Beleza ou não? Beleza, tudo certo. Tá, então, se duas matrizes são similares, o que está acontecendo? Elas estão representando o mesmo operador linear, só que em base diferente. Ô, professor, antes do senhor continuar, o senhor consegue reexplicar, por favor, o slide anterior? Eu não entendi qual foi a sacada, esse daí, desse meu P aí, que está a minha matriz A na base B, que está sanduichada entre esses dois, porque que ele é minha matriz A na base gama. Tá, vamos fazer de novo. Ó, primeira coisa que eu vou notar é que se você tem X numa certa base gama, existe uma transformação P gama beta, X beta. Então essa matriz, ela leva o vetor na base beta para o vetor na base gama, certo? Leva a coordenada de beta para
coordenadas em gama. Beleza ou não? Eu também sei Beleza. que essa P é inversível. Teria que provar, mas eu tô falando para você que isso é verdade. P é inversível. Tá bom? Tá. Vamos fazer aqui. Então, eu vou escrever essa equação. Imagina que você tem uma equação linear aqui, escrita na base beta. Eu quero levar essa equação inteira para a base gama. O que eu faço, então? Primeiro eu vou aplicar a P, né? Certo ou não? Beleza, tô acompanhando. Pode continuar falando. Uhum. Então, vamos aplicar. Apliquei a P dos dois lados aqui. Tá. Esse lado aqui já ficou bom para mim, porque aqui, quem que eu tenho? Aqui eu tenho já a B gama, né? Tá, eu concordo. Assim, por definição. Mas desse lado aqui tá ruim, porque aqui eu tô misturando... Aqui eu não tenho X gama. Beleza, aí se eu coloco a identidade ali de uma forma inteligente, beleza. É isso O que eu meu tenho que X fazer. está na Eu tenho que base. transformar esse cara em X gama. Qual que foi a sacada? Eu venho aqui, eu tenho esse P beta gama, aí eu vou ter o A beta. Aí aqui eu quero pôr um P beta gama, porque isso aqui eu sei que isso aqui vai me dar quem? Isso aqui vai... X gama. Exato. Então o que eu vou ter que fazer para essa conta ficar certa, eu vou ter que... Porque eu não posso do nada, né? Por uma matriz ali eu coloco quem? A identidade. Tá. Beleza, aí foi isso. Então agora essa equação inteira tá na base gama. Porque essa aqui é B. O B tá em gama, esse X tá em gama. Vai aparecer esse monstro aqui, foi isso que eu falei. Tem esse trambolho aqui. Que foi o que eu não entendi. Esse trambolho aqui, vamos só fazer. Vai aparecer um trambolho aqui, que eu não sei quem é. Aí vai aparecer o X na base gama, igual o Sim, B na base gama. Quem que tem que ser esse cara aqui? Esse cara tem que ser o A na base gama, né? concordo. Queria muito que É. fosse. Não, tá. Eu tô falando que, assim, só por... Se a equação inteira está expressada na base gama, a matriz, por consistência, tem que estar expressada na base gama. Tá. E aí essa aqui... Beleza, Tem tá. várias maneiras de deduzir isso, mas essa é uma delas. Tá. E aí a única coisa que eu notei é que... Então tá, fiz cara crachá agora. A matriz na base gama, ela é o quê? Esse sanduíche aqui. E isso me motivou a definir matriz semelhante. Então eu pego uma P inversível, eu pego A e B. Eu vou falar que elas são semelhantes se eu posso escrever A e B como esse sanduíche, tá vendo? Exatamente aqui. Essa é minha A e essa é minha B. Isso aqui é a matriz de transformação linear na base beta, isso aqui é a matriz de transformação linear na base gama. Elas não são iguais. Tá ok, perfeito. Professor, esse P Oi. a gente acha pela matriz de mudança de base, né? Ou não? Ela é a matriz mudança de base. Ela é a matriz Beleza. mudança de base. Beleza. Aí eu vou colocar porque assim, o Wagner me falou que fez isso com vocês, mas foi bem rápido e já faz muito tempo, né? Então eu vou colocar um exercício aí. Mas vamos ver o teorema fundamental aqui, teorema. E a gente vai concluir nossa aula. Eu tinha planejado falar um monte de coisa, mas é melhor falar pouca coisa, né? Teorema. Perdão. Eu sempre me confundo, cara. Em português pode escrever sejam? Sejam A Professor, não é meu forte, não. sejam A e B matrizes similares. Pessoal,
Se a matriz é similar, o que ela está falando? Que ela está representando o mesmo operador linear abstrato, concorda? Em base diferente. Isso aqui ficou claro para vocês ou não? Porque o operador linear, ele existe independente da base que você escolher. Mas essa discussão aqui que a gente está fazendo eu vou escolher no base e vou pôr no coordenada para o vetor. Vamos tentar digerir isso. Aí o vetor, ele vai mudando o jeito que você vai expressando ele, que nem aqui, né? Por exemplo, aqui. Só que é sempre o mesmo vetor. E quando eu fizer isso para a matriz de transformação, vai ser a mesma coisa. A transformação é sempre a mesma, mas a matriz dela vai mudando dependendo da base. E como a matriz muda? A matriz muda por operação de similaridade, tá bom? Então, se eu falar que duas matrizes são similares, quer dizer o quê? Que elas estão representando o mesmo operador linear, só que em bases diferentes, tá bom? Então, esse é o teorema. O polinômio característico da A é igual ao polinômio característico da B. Beleza ou não? E beleza. Tá. Vamos provar. Antes da gente provar, tá, o teorema acabou aqui. Consequência. Se A e B são similares, então existe P, tal que A pode ser escrito como sendo P, B, P é menos 1. Concorda ou não? Sim? Sim. Tá. Sim. Outra coisa, vamos escrever quem que é o polinômio característico da A. No caso, vamos fazer o caso 2 por 2, tá bom? Caso 2 por 2. Tá, então eu sei que o polinômio característico da A vai ser menos o traço de A, lambda, mais o determinante de A. Isso aqui tem que ser igual a lambda menos o traço da B mais determinante da B. Mas, o que a gente está falando? É que os polinômios característicos são iguais. Então, o que isso implica? Isso implica que os coeficientes do polinômio também são iguais, concorda? Porque polinômio só é igual quando o coeficiente é igual. Sim ou não? De quebra, olha o que a gente provou. E vê se isso é top, ó. A gente provou que traço de A é igual ao traço de P, B, P é menos 1. Sim ou não? Sim. E a gente também provou que o determinante de A é igual ao determinante de P, B, P é menos 1. Sim ou não? Sim. Tá, não, assim, eu escrevi traço de A, na verdade a gente provou outra coisa, perdão, não tem P aqui, tá bom? Não tem P. Que é traço de B sozinho e Traço de A igual a traço de B, determinante de A igual a determinante de B. Ou seja, o determinante não depende, a transformação de similaridade não muda o determinante, e o traço não muda o determinante, e transformação de similaridade não muda o traço. Beleza? Não importa quantos dos P's você colocar, então você pode mudar de base um monte de vezes, não importa como se representa. O traço não depende da escolha da base, isso está falando o seguinte, que o traço não depende da escolha da base, e o determinante não depende da escolha da base. Beleza? Então esse aqui é o que a gente chama, são os invariantes da transformação linear. Independente da escolha da base, o traço determinante nunca muda. Isso é top pra caramba. Pense depois no que eu falei. Beleza? Isso ficou claro, essa conversa ou não? tá tudo ok. Tá. Sim. Vamos só fazer o seguinte, ó, que o determinante não depende da escolha da base, é mais fácil, né? Bom, não sei o que é fácil e difícil, né?
Da base, vamos escrever. Porque é o seguinte, a gente sabe que nós sabemos que determinante de m vezes n é igual a determinante de m vezes determinante de n, né? Para mn em rnn, né? Isso aqui a gente sabe, não sabe? Sabemos, sim, sim. Então, se eu pegar determinante de p, b, p é menos 1, isso aqui é determinante de p, determinante de b, determinante de p é menos 1. Que isso aqui é a mesma coisa que determinante de p, determinante de p é menos 1, determinante de b. Tá bom. Quem que é esse produto aqui? Determinante da identidade. Que tem que ser 1. Todo mundo Que concorda? tem ou não? um. Concordo. Então você acabou de provar que determinante não depende da transformação similaridade, que é o que você já tinha provado aqui. Que o traço não depende da transformação de similaridade é um pouquinho mais complicado de provar. Mas vocês já viram a prova disso já ou não? Não. Eu lembro não. Tá. Vamos relembrar. Quem é o traço de A? Isso é a soma dos carinhas da diagonal. do A e I. E é possível provar. Eu posso provar para vocês. É até um exercício legal de provar, porque você vai ficar brincando com índice matricial. Que o traço de A, B, C é igual ao traço de B, C, A. Ou seja, isso aqui a gente fala que o traço é cíclico. É interessante. Você está entendendo ou não? Você vai poder... Que isso aqui vai ser igual... Isso aqui vai ser igual ao traço de C, A, B. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Então, nessa ordem, você vai poder mandar... Você pode mandar o A para cá, você não muda o traço. Depois você manda o B para cá, não muda o traço. Então, assim, eu não sei se vocês querem ver a prova disso ou não, ou se vocês querem acreditar, mas pela ciclicidade do traço, se você tivesse traço de P, A, P é menos 1, isso aqui seria... Mesma coisa A, de traço de identidade vezes A. que é traço de A. Então, aí o traço também não depende, tá bom? Beleza. Agora, tá, vamos provar isso aqui, que isso aqui é um teorema muito mais complicado, porque ele fala que em qualquer dimensão, o polinômio característico é igual. E assim, em dimensão 2, o polinômio de grau 2, em dimensão n, polinômio de grau n, e ele vai ter n coeficientes que não dependem da escolha da base. Então, é um teorema bem mais poderoso, tá? Bora lá. Provar. Vamos dar um nome para esse teorema. Teorema estrela, duplo. Então, prova da teorema estrela. Tá. Quem é o polinômio característico de A? Isso aqui é o determinante de quem? Determinante de A menos o gama vezes a identidade. A minha hipótese é que existe P, tal que A é igual Então, P vezes P A vezes P menos 1. vezes B, P é menos 1. Perfeito. Vezes B. Ou então, tá. Eu posso escrever do outro jeito. Você pode falar que B é igual a P é menos 1. Concorda? Que é igual ou não? Sim, sim. Tá. Tá, eu vou fazer assim. Eu vou falar que A é igual a... Beleza. Então, isso aqui vai ser igual
ao determinante pela hipótese, que vai ser P, B, P menos 1, menos lambda da identidade. Aí aqui, ó, a sacada aqui é só essa aqui, ó, que eu vou poder escrever P é menos 1, menos lambda. Olha como eu vou escrever identidade. Todo mundo concorda comigo? Concordo. E Coloque agora, em evidência pela esquerda, pela direita, exato. Agora eu vou colocar em evidência. pelos dois cantos, na verdade. Esse teorema é bom porque quando você olha para ele, você fala, meu, eu nunca vou conseguir provar isso. E quando você começa a fazer a conta, você fala, nossa, cara, eu vou conseguir. Tá, aí agora eu vou usar aqui, isso aqui vai ser determinante de P, Produto das determinantes. determinante de P menos lambda da identidade, determinante de P é menos 1. Isso aqui quem é? É o determinante de B menos lambda da identidade, que é o polinômio característico de B. Beleza? É incrível. Então, o que acontece? Matriz similar tem o mesmo autovalor. Concorda? Porque se os polinômios característicos são iguais, os autovalores têm que ser iguais, né? Sim ou não? Pessoal? Repete, por favor, se o polinômio característico é igual. As raízes são iguais, né? Dois polinômios iguais têm as mesmas raízes. Ah, Né? tá, eu concordo. Então significa falar que toda vez que você faz uma transformação de similaridade numa matriz, você nunca muda o autovalor dela. Você não muda nenhum autovalor. Tá. Definição. O Rafael deve curtir isso aí. Ah, tá. Vamos fazer assim, ó. Vamos pôr uma definição aqui para terminar a aula. Definição. Chamamos o conjunto dos autovalores de um operador de espectro de A. Beleza? É denotado assim, sigma A. Isso aqui é definido como todos os Z pertencentes ao plano complexo, tal que A menos Z identidade não é injetor. Agora vocês vão ter... Eu escrevi isso dessa maneira, eu podia ter escrito tal que Z é autovalor de A, mas eu escolhi não escrever assim, eu escolhi escrever dessa maneira meio estranha, e aí fica como exercício provar que o Z só é autovalor de A quando A menos lambda I não é injetora. Beleza? Então eu vou escrever de uma outra maneira... assim, AZ pertencente a C, tal que... Tá vendo isso? Isso aqui é muito mais legal escrever, isso aqui não está dependendo de autovalor, concorda? Isso aqui não está dependendo de autovetor. Eu estou falando para você olha para A menos Z identidade, olha para o kernel desse negócio. Se o kernel não for trivial, o Z está no espectro da A. É diferente, exato, é diferente. Agora o teorema é provar que isso aqui, que quem mora, tá? Teorema, agora seria um teorema legal para você provar, se você está curtindo isso. Teorema. Os autovalores moram em sigma A. E só os autovalores, tá? Porque vamos fazer o seguinte, há uma transformação de Rn para Rn, tá?
Então, é uma transformação do espaço de dimensão finita no espaço de dimensão finita. Então, e só os autovalores moram em sigma. Tá, então essa aqui é uma... Isso aqui, se vocês tiverem interesse nisso, eu posso provar que isso aqui é equivalente a falar que Z é autovalor de A. Isso eu posso fazer na próxima aula. Ô, Rafael, por que o pessoal chama isso aqui de espectro? Então, assim, você vai ouvir várias vezes falar o seguinte: qual que é o espectro do operador A? O que eles estão querendo dizer? Quem são os autovalores de A? Beleza? Então, o espectro da A é o conjunto dos autovalores. O Rafael ficou quietinho, não me respondeu. Imagino que ele não está aqui, ou então não está com vergonha. Não está aqui. Olha só que sem vergonha. Ah, não, está aqui, ó. Rafael Amorim. A conta dele tá aqui, né? Deve estar tomando um café, você tá vendo? Você chamar o cara assim no meio do nada e tal. Foi no banheiro. Tal. Mas pelo menos fica registrado em vídeo, né, que ele foi chamado. Olha só o que o pessoal fazia. Eles faziam uns experimentos. Você já ouviu falar desses experimentos com hidrogênio e tal? O que o pessoal fazia? Você tem uma caixa aqui, isso lá em 1900, quando começou a mecânica quântica, você tinha uma caixa e você mandava a luz aqui. E aí aqui tem átomo de hidrogênio e os caras viam quais eram as possíveis frequências de luz que saía do outro lado. Então saía frequências de luz aqui. Já ouviu falar isso? Então, certas frequências. Então o átomo de hidrogênio não mandava luz em qualquer frequência, só em frequências muito... E o pessoal começou a chamar essas linhas de linha espectral. Era linha espectral, então tinha sequência, porque você falava do espectro de luz, ou seja, quais eram as frequências que você conseguia ver ou não. O que o pessoal percebeu é que... esse é o grande teorema de um cara chamado Schrödinger, é que essas frequências aqui, ou seja, as linhas espectrais, são autovalores de um operador. E, na verdade, toda essa frequência visível e tal é autovalor de um operador. Então, na verdade, determinar o espectro do operador significa você determinar quais eram as frequências que poderiam aparecer no que você está fazendo, no seu experimento e tal. Beleza? Tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente vai parar, fazer uma pausa aí de 20 minutos e depois volta com alguns exercícios, tá bom? Beleza, então. Sem dúvida, a gente vai parar, vamos fazer uma pausa. No caso, é um aviso, é que o senhor não está postando o material. Era isso que eu ia comentar. Ah, pode ser, por relapso, então eu vou fazer isso hoje. Beleza? Suave. Certo. Ô, pessoal, vocês